Dando sequência, esse é o nosso terceiro vídeo da série Criando um Sistema em C#, um sistema desktop. Nos dois primeiros vídeos, nós criamos no primeiro a interface do sistema, no segundo nós criamos o formulário FRM Cidades e já definimos nele aqui os botões que usaremos, assim como o Data Grid View. Então, se você não viu os dois primeiros vídeos, é importante que você veja para você compreender aqui a sequência. Aqui nós já temos o formulário definido, com todos os campos que a gente vai precisar, com todos os componentes, né? Vamos executar ele aqui para dar uma olhada. O que falta agora é inserir a funcionalidade principal dele, que é carregar ali os dados. Então, olha só, aqui no formulário principal, nós colocamos aqui no menuzinho dados externos, na opção lista de cidades, ele está carregando então aqui de fundo para mim, dentro do container, né, o formulário filho, que é o FRM Cidade que nós criamos. Então, quando eu clicar aqui nesse botão carregar dados, eu quero que ele traga aqui para dentro desse Data Grid os dados da planilha que nós temos lá do Excel, que é essa aqui, ó. Eu já mostrei no vídeo anterior, mas nós vamos inclusive agora mantê-la aberta aqui, ó. Ela vai ficar aberta, porque nós vamos levar esses dados aqui dessa planilha do Excel lá para dentro do nosso formulário. Então, vamos trabalhar na questão da funcionalidade, que é o que nos interessa aqui. Então, aqui no meu formulário, no FRM Cidades, eu vou dar 2 cliques no botão carregar dados e ele vai abrir aqui para mim o método, né, btn carregar clique. Aqui vale a pena a gente dar uma pausa para entender o seguinte. Toda vez que você clica num componente aqui do formulário, como nesse caso, ele vai criar um método dentro da classe do formulário. Então, ó, quando eu criei esse formulário aqui, ele criou essa classe chamada FRM Cidades, que é o mesmo nome do formulário. Então, para que as coisas aconteçam no formulário, elas têm que ser definidas aqui nesta classe, nesse código que está associado a ela. Então, na prática, cada componente do formulário, seja um botão, um campo qualquer, ele vai ficar associado, né, com métodos aqui na classe. Então, quando eu clicar naquele botão, ele vai executar esse método. E aí, normalmente, ele utiliza o nome do botão ou do componente, certo? Underline e o nome do evento que disparou ele. Nesse caso aqui foi o evento clique, mas pode acontecer de ser outros eventos, tá? Tem diversos outros eventos que podem acontecer. O clique é um dos mais comuns. Nesse caso, a leitura é a seguinte: quando eu clicar no botão carregar, então ele executa esse método aqui. Então ele é um método privado, tá vendo? Ele só pode ser usado nesta classe. Ele é um método que não retorna nada, né? Ele é um void, né? Então ele retorna um vazio. Isso significa que tudo que tem que acontecer vai acontecer dentro desse método, sem a necessidade de ser chamado a partir de outros locais. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente começar aqui no próprio método, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó, logo acima do nosso método construtor, eu vou definir uma propriedade dessa classe. Lembre-se que na programação orientada a objeto, uma classe ela pode ter métodos e ela pode ter propriedades, tá certo? Então, o que eu vou criar aqui agora é uma propriedade. Essa propriedade ela vai ser privada, né? Uma propriedade privada. Ela vai ser do tipo data table, ok? E essa propriedade ela vai ser usada aqui no na nossa classe em vários momentos. Então, estou criando o nome dela, que vai se chamar DT, uma propriedade com nome abreviado ali de data table. Ela é do tipo data table e ela é privada. O data table ele é um componente do C# importante, porque ele cria uma tabela virtual, uma tabela em memória. Em tese, ele faz basicamente o seguinte: isso aqui, ó, no Excel é uma tabela, é uma planilha. Então, uma tabela ela tem orientação de linhas
e tem orientação de colunas. Isso aqui também representa a mesma ideia de uma tabela no banco de dados, certo? Então, o que o C# faz? Ele tem esse objeto DataTable. Quando você lê dados externos, seja de uma planilha do Excel, seja de uma tabela do banco de dados, é comum você jogar esses dados para dentro de um DataTable, né, que ele vai fazer essa representação em memória de uma tabela com linhas em colunas, e depois, com esse DataTable devidamente formatado, agilizado certinho, você pode aplicar ele em vários locais. No nosso caso, nós vamos aplicá-lo para... Opa, não é aqui. Nós vamos aplicá-lo aqui, ó. Nós vamos aplicá-lo... Opa, deixa eu fechar tudo aqui, porque fiz bagunça aqui. Nós vamos aplicá-lo aqui no nosso formulário, ó, dentro do nosso grid, certo? Então, é ali que ele vai trabalhar. Então, beleza. Então, criei aqui já o meu objeto DataTable, tá ali. Agora sim a gente vai usá-lo aqui. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou instanciar esse DataTable, ok? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou criando, vou criar uma instância do objeto DataTable, né, da classe DataTable, né? Então, significa que eu consigo agora trabalhar com ele aqui. Na sequência, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso buscar, eu preciso definir o caminho do arquivo CSV, ok? Então, eu vou criar aqui uma variável local, que eu vou chamar de caminho. Essa variável local, eu preciso informar aqui qual é o caminho do arquivo, né? Então, eu vou pegar, inclusive, aqui, ó, ele está nessa pasta aqui. Então, para não ter erro, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar e vou copiar. O nome do arquivo é cidades.csv. Então, vou vir aqui, coloco aqui o caminho, ok? Coloco aqui o caminho. E no final, eu coloco aqui o nome, cidades.csv. Pronto, defini. Então, agora, a variável caminho, ela contém a informação, né, de onde eu vou encontrar o meu arquivo. Aqui você vai perceber que ele colocou, quando eu copiei, ó, ele colocou 2 barras. Lá no Windows não está assim, está com uma única barra. Isso acontece pelo seguinte, a barra, se eu deixar uma só aqui, ó, ela vai dar problema, tá vendo? Que já deu erro aqui, ó. O que acontece? A barra ela tem um significado na programação. Quando você coloca ela dentro de uma string, ela é usada normalmente como um caractere de escape, né? O que isso significa? Supondo que você queira colocar um caractere especial, como uma aspas aqui dentro. Então, normalmente você coloca uma barra antes, dizendo para o C# usar essa aspas aqui como conteúdo. Porque ó, ela tem um significado aqui, ó, ela é usada para abrir e fechar uma string. Se eu não colocar essa barra, o que acontece? Ela começa a entender que eu abri o string aqui, que eu terminei aqui. Ó. O restante, ó, tá vendo? Ela fala, e esse restante aqui? O que eu faço com isso? Então, para não ocorrer esse problema, a gente coloca aqui esse caractere de escape antes, que é a barra. Se eu deixo a barra aqui, ele está entendendo que eu tenho um monte de caractere escape, mas não tem nenhum caractere especial aqui. Tá? Então, para evitar esse problema, o C# usa 2 barras, já que o primeiro seria um escape e o segundo seria a barra comum. Se você não quer usar isso, você pode usar aqui um arroba aqui no início, você pode usar um arroba, e aí ele vai usar, você já está dizendo para ele que todas as barras internas devem ser usadas como conteúdo e não como caractere de escape, ok? Então eu vou deixar o meu dessa forma, eu acho que é uma maneira mais usual. Okay? Na sequência, nós vamos criar o objeto de leitura, né? Vamos colocar aqui, ó, o objeto de leitura dos dados da planilha. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte, nós vamos criar um objeto StreamReader.
Observe que esse string eu tenho vários, né? Eu tenho content, eu tenho writer, que é para escrever, eu tenho reader, que é para ler. Então, eu vou colocar aqui o meu skill reader e ele vai ler, ele vai criar aqui um objeto SR. Esse objeto SR vai ser uma nova instância, né? Ele vai ser uma nova instância desta classe string reader. E ele vai fazer o quê? O que ele vai ler? Ele vai ler exatamente o caminho. Então, ele vai procurar o meu arquivo cidades, né, no caminho que eu indiquei aqui, e ele vai copiar, então, ele vai copiar todos esses dados aqui, ó, toda essa planilha, toda essa tabela aqui, ele vai copiar, então, para dentro desse objeto SR, que aqui é uma abreviação de Stream Reader, ok? Então, esse objeto SR, ele vai conter, então, uma cópia, né, desses dados aqui, e a partir disso eu consigo fazer a leitura deles. Vou criar aqui duas variáveis locais, que eu vou chamar de cabeçalho. Vou chamar de cabeçalho e vou dizer que ele é true, inicialmente, ele é true. Depois vou criar outra variável local, que eu vou chamar de linha, e essa variável linha vai ser, por enquanto, sem nenhum valor, e aí eu vou usar aqui, então, o while para fazer a leitura. Vou fazer uma leitura desses dados, né, a partir, então, aqui de linha. Vou falar que linha é igual a SR readline. Ok. Então, aqui está tudo bem. Ok. Muito bem. Então, aqui eu vou fazer um while, né, que vai fazer uma repetição, ou seja, ele vai pegar o meu objeto SR, tá? Vai pegar o meu objeto SR e vai fazer uma repetição dele. Cada vez que ele fizer uma leitura, né, o método no readline vai ser executado, né? Então, é como se ele posicionasse, ó, o cursor aqui, ó, na primeira linha, tá? Ele posiciona na primeira linha, faz uma leitura, e a leitura dessa primeira linha ele joga nesta variável linha. Essa variável linha, então, vai receber inicialmente os dados dessa primeira linha. Como ele está dentro de um while, o que acontece? O while ele vai percorrer enquanto houver linhas para serem lidas nesse SR, o que significa que a cada nova leitura, uma espécie de um cursor, de um ponteiro, ó, vai posicionar na segunda posição. Aí ele faz a leitura novamente e joga na variável linha, né? Pula para a próxima, o ponteiro pula para a próxima e aí vai lendo até que ele encontre a última, né? Quando ele encontrar aqui a última, ó, e ele tentar pular para a próxima, essa próxima vai retornar nulo, tá? Então eu estou dizendo que ele deve ler o objeto SR, cada nova linha, até que seja diferente de nulo, né? Então, quando ele for nulo, ele encerra esse while. Então, significa que esse while aqui vai ser executado, no nosso caso, 5.571 vezes, que é a quantidade de linhas que eu tenho na minha planilha. E cada vez que ele lê e gerar a variável linha, significa que eu tenho que pegar essa variável linha e fazer o uso dela, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui na sequência. Então, o que eu vou fazer com essa variável linha? Vou fazer o seguinte, vou criar um array, vou criar um array de string chamado de valores, e vou dizer que ela é igual a linha ponto split, deixa eu apagar isso aqui, ponto e vírgula. O que acontece? Eu estou fazendo o seguinte, pego aqui, ó, crio essa variável valores, ela é um array, né? A leitura nossa aqui, então, é que ela é um array de string, e ela vai receber o quê? Ela vai receber o conteúdo de linha, só que eu tenho aqui um método split. Esse método split ele vai fazer uma divisão, tá? Então ele vai pegar a linha, certo? Ele vai pegar a linha, deixa eu abrir ela aqui no formato texto, porque aí fica mais fácil da gente entender. Ó, ele vai pegar ali, ó, a primeira linha, tá certo? Que é essa aqui. Ele vai pegar a primeira linha e o split vai fazer o quê? Ele vai fazer uma divisão dessa linha, tá?
Mas como assim uma divisão? Ele vai fazer uma divisão dela. Essa divisão vai ser feita em cima de um caractere específico. Então ele vai procurar nessa linha onde tiver ponto e vírgula. Onde ele encontrar ponto e vírgula, então ele divide, ó. Tá vendo? Ele vai dividir código de UF, vai dividir UF de cidade, cidade de população e por aí vai. Então, usando esse ponto e vírgula, ele vai delimitar. Então, ele vai criar isso aqui em um array. Isso aqui vai deixar de ser uma string convencional para ser um array, onde na primeira posição eu vou ter o código, na segunda o F, na terceira a cidade e por aí vai. Né? Então, é isso que ele vai fazer. Então, valores vai ser para mim um array. Com esse array pronto, eu preciso saber uma coisa importante. Porventura, é uma linha de cabeçalho? Perceba o seguinte, que o cabeçalho, que é a primeira linha, ela é diferente dos demais. No cabeçalho eu tenho as informações, o nome das colunas. Depois eu tenho as informações da coluna. Então eu preciso, lá para o meu grid, eu preciso diferenciar essa primeira linha das demais. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar aqui, eu vou fazer um if perguntando se cabeçalho é igual a true. Opa, aqui é um igual só. Se cabeçalho é igual a true. Né? E vou colocar aqui um else. Então eu vou ter aqui essa estrutura. Se cabeçalho for igual a true, significa que ele está lendo a primeira linha. Certo? Se não, ele está lendo as demais linhas. O que isso muda? Isso muda na maneira de eu criar, então, o meu data table. Tá certo? Se o cabeçalho for igual à linha, a primeira linha, desculpa, então, nesse caso, eu vou colocar, eu vou pedir para ele colocar aqui no meu data table, eu vou adicioná-lo como colunas. Ok? Eu vou adicioná-lo como colunas, então tem aqui a opção columns. E vou colocar então aqui valores, né? Valores, que é a minha variável que contém os dados que eu preciso. Só que aqui, o que acontece? Vou deixar assim. Ó, se eu tentar exibir valores direto, ele não aceita. Tá? Ele não aceita porque, nesse caso, eu preciso definir cada uma das colunas. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou usar aqui um for each, tá? Vou usar aqui um for each, para percorrer, então, essa lista de valores. Tá? Então, vou criar aqui uma string, coluna, e vou falar que essa coluna vai vir, então, de valores. Ok? Essa coluna vai vir de valores. E dentro desse for each, agora sim, ó, deixa eu colocar aqui, ao invés de exibir valores, eu vou exibir a coluna. Ok? Aí ele vai aceitar, então. Então, veja só, se for o cabeçalho, então eu vou percorrer a lista de valores, e cada vez que eu percorrer a lista de valores, que é essa aqui, eu vou extrair o nome de cada uma delas, correto? O nome de cada uma delas, que vai ficar então na variável coluna, e na sequência eu vou incluir no meu data table, vou adicionar essa coluna. Se não for linha de cabeçalho, ou seja, se for uma linha comum, então ele vai cair aqui no meu else. Né? No else eu vou usar também o DT, só que aqui eu não vou adicionar, eu não vou adicionar aqui colunas, aqui eu vou adicionar linhas, ok? Então, ó, aqui eu crio as colunas e aqui eu vou criar as linhas, né? E para as linhas eu vou utilizar então o método raw e vou mandar adicionar e vou adicionar então aqui os valores. Aqui eu posso mandar o array inteiro, não tem problema nenhum. Só um detalhe aqui, ó, como eu falei que o cabeçalho é igual a true, eu preciso setá-lo aqui, ó. Cabeçalho é igual a false, senão ele vai continuar lendo sempre, né? Porque aqui em cima eu defini ele como true, então ele vai ser sempre true até que eu fale que ele não seja. Então, se eu não colocar essa linha aqui, ele vai ler isso aqui uma vez, duas, três, vai ficar lendo direto isso aqui, não sai disso. Então, já que ele leu uma vez, eu venho aqui e marco ele como false,
para que ele não seja lido novamente. Tudo bem? Então, é isso. Tudo isso aqui está dentro de um while, ou seja, está dentro de um processo de leitura que vai ler mais de 5.000 vezes. Toda vez que ele ler, ele vai pegar a linha corrente, né, dividir ela no ponto e vírgula e jogar aqui na variável valores. Verifica se é cabeçalho, né? Se o cabeçalho for verdadeiro, ele faz um outro for each só naquela linha de cabeçalho para pegar o nome das colunas e colocar na primeira linha do meu data table. Marca o cabeçalho como falso, ou seja, já criei a linha do cabeçalho, não precisa entrar mais aqui, pode ir para o else agora. E no else, a cada nova linha, a gente vai incluindo ele no meu data table. Ok? A questão é, o que eu faço com esse data table agora? Esta é a próxima pergunta importante que a gente precisa fazer. Vamos dar uma olhada no formulário que nós criamos aqui, ó, o Data Grid. Qual que é o nome dele? Ele está aqui, ó, como Data Grid View 1. Vamos manter esse nome dele, eu não vou nem alterar, eu só vou copiar esse nome. Ó, Data Grid View. Eu quero pegar aquele meu objeto, o Data Table, que nós criamos, e quero inseri-lo aqui. Né? Então, eu vou fazer isso exatamente aqui. Eu vou falar que o meu Data Grid View 1, ele vai ter, então, no seu Data Source, né, na sua fonte de dados, o que vai preenchê-lo é exatamente o Data Table que nós criamos. Então, vamos lá. Peguei a planilha do Excel, joguei ela num objeto Data Table. Né? Joguei ela num objeto Data Table. Esse objeto Data Table é uma representação, né, de uma tabela em memória, onde você pode, então, definir as colunas, as linhas, da mesma forma, né? E agora eu pego essa tabela em memória e atribuo ela ao Data Grid View, que é uma tabela, é um grid físico, né? Onde você pode exibir os dados lá dentro. Então vamos ver o resultado. Dados externos, cliquei no botão, deu um probleminha aqui, ele falou que não pode processar, the process cannot access the file, ou seja, não posso processar e não posso acessar esse arquivo, né? Por que não? Porque, olha a razão aqui, ó, porque ele está sendo usado por outro processo. Então, ó, o meu arquivo está aberto aqui, ó. Ele tem esse problema, tá? Quando você tenta ler um arquivo que ele já está aberto, ele não consegue ler novamente. Então, vou fechá-lo aqui. Aliás, ele está aberto aqui também, né? Então, eu vou fechar aqui também. Vou fechar tudo. E vamos ver se agora ele consegue fazer a leitura. Agora sim, lá está. Carregou então os dados da nossa planilha. Observe aqui, ó, a linha de cabeçalho que eu falei, tá vendo? A linha de cabeçalho e as demais linhas. Então está aqui dentro do nosso grid, ó, agora ficou bonitinho. Bom, aqui evidentemente que a gente precisa fazer alguns ajustes. O primeiro dele é a questão aqui do tamanho. Né? Eu preciso ajustar esse grid para que ele possa preencher ali todo o espaço. O que acontece? Aqui, ó, ele está no tamanho certo, mas quando eu maximizo ele não maximiza junto, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, você vai clicar aqui no grid, no Data Grid, e aqui nas propriedades, você vai pegar a propriedade Anchor, ou Anchor, né? E ela está como top left, ok? Você vai clicar aqui e você vai marcar, ó, a opção direita e a opção inferior também. Isso aqui tem a ver com um componente, ele se expande. Por padrão, ele se expande para cima e para a esquerda. Né? Nesse caso nosso, eu vou pedir para ele expandir em todos os sentidos, porque aí ele já vai preencher ali todo o espaço. Olha só, agora tá vendo? Ele já preencheu aqui o espaço inteiro, então já ficou bacana. Mas ó, quando eu carrego os dados, ele ainda carrega limitado aqui. Já melhorou a visualização, mas o ideal seria que ele preenchesse todo o espaço do grid. Tá? Isso também precisa ser configurado. Para isso, nós precisamos
de uma propriedade que é essa aqui, ó. Deixa eu encontrar ela aqui. Essa aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Auto Size Column Mode. Essa propriedade aqui, ó, eu vou dizer para que o grid, né, as colunas do grid, elas tenham um aumento automático proporcional à largura e ao espaço disponível. Isso está definido como none, ou seja, ele não está fazendo isso. Então eu vou vir aqui escolher a opção Fill, que é preencher, né? Que é preencher. E aí sim, eu acredito que agora sim. Agora ele preencheu ali todo o espaço e ficou então resolvido então este problema. Aqui o que nós temos? Nós temos o nosso grid. Perceba, se você clicar aqui, ó, você pode ordenar pela coluna selecionada, tá vendo? Inclusive aqui pelo nome da cidade, ó, pela população, tá certo? Então, isso aqui já é do Grid View, então ele já tem essa opção de fazer aqui o ordenamento dele. Então, muito bem. Um detalhe que deve estar chamando a atenção sua é a questão dos caracteres aqui, né? Os caracteres acentuados, eles vieram com problema, né? Isso tem a ver com o famoso encoding, né? O famoso conjunto de caracteres que tanto problema nos causa aí, pelo fato do português ter um monte de caracteres aí específicos, né, que não são reconhecidos aí na maioria dos casos. Então, para resolver esse problema aí, a gente pode setar aqui um encoding específico. Já que o padrão não foi possível, o que você vai fazer? Aqui na leitura do arquivo, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui um encoding. Você vai colocar aqui um encoding. Opa, deixa eu ver. Eu acho que eu fiz besteira aqui. Opa, faltou um aqui. Um encoding. E aí você pode utilizar aqui, ó, o UTF-8, que é talvez o mais recomendável. O UTF-8 às vezes já resolve o problema, né? Você já tenta fazer a leitura dos dados, convertendo eles para o padrão UTF-8. Se ele não resolver, você começa sempre por ele. Então, vamos ver se ele já resolveu. Não resolveu. No nosso caso aqui não foi possível. Então, a maneira como o arquivo inicial, o CSV, foi gravado, não permite fazer essa conversão. Então, se o UTF-8 não resolveu o problema, você pode utilizar aqui o Get Encoding, né? Você pode utilizar aqui o Get Encoding, e aí você vai setar aqui, ó, o ISO 88591, né? O ISO 88591, que é o conjunto de caracteres padrão latino, né? Para suporte a caracteres em português. Esse aqui não tem erro, né? Para casos assim, então você pode utilizá-lo. Lá está resolvido então o nosso problema, ok? Comece pelo TF8. Se o TF8 resolver, muito bem. Se não resolver, você pode utilizar então o Get Encode pedindo para ele reconhecer ali o padrão ISO 88591, ok? Então é isso. Está aqui então a leitura do nosso formulário a partir dos dados de uma planilha do Excel com CSV. Lembrando que alguns modelos de CSV, ao exportar, eles usam a vírgula como separador e não ponto e vírgula, e aí você precisa ajustar aqui, tá? Se porventura for outro caractere que foi usado como separador, você também precisa fazer o ajuste aqui. E muito importante, os dados da sua origem, né? Eles precisam estar nesse formato, ou seja, vamos imaginar que em algum momento, por alguma razão, aqui no nome da cidade tivesse um ponto e vírgula no meio. Eu sei que não tem, mas supondo que tivesse, o que vai acontecer? Esse ponto e vírgula aqui vai causar problema porque ele vai quebrar num local indevido. Tá? Já que o C# vai olhar para o CSV, ele não sabe que isso aqui tem linhas, tem colunas. Ele vai ter um caractere que ele vai usar como referência, que no caso é o ponto e vírgula, e aí ele vai trabalhar em cima dele. Então, a fonte que você está usando, você tem que garantir que ela
Se ela usar o ponto e vírgula, ela tem que ter o ponto e vírgula só como separadores, não pode ter ponto e vírgula como conteúdo, tá? Senão, certamente você vai ter problema com isso, ok? Resolvendo isso, tá aqui então já o nosso